Para você, profissional da saúde que está nos assistindo, este programa foi criado para ajudar a transformar a tua carreira profissional e também mentalidade. Então, médicos, esteticistas, fisioterapeutas, biomédicos, criopraxistas, fiquem até o final do episódio. Nós vamos trazer aqui, junto com elas, que eu vou apresentar para vocês, conteúdos e insights poderosos para te ajudar na tua carreira, tá? Me chamo Rafael Freitas, tenho 27 anos, estou CEO da RUMS, casado com a Esté, um profissional apaixonado por vendas e um louco por empreendedorismo. E hoje vou apresentar elas, que estão à minha frente, que são quiropraxistas, mulheres empreendedoras, eu sempre gosto de frisar bastante isso, fundadoras e sócias da Corpo Coluna, clínica de quiropraxia, que conta com uma unidade na Barra da Tijuca e a outra unidade em Ipanema, e se tiver alguma coisa a mais, elas vão trazer aqui para vocês. Josiane Sebegen e Marcela Petri. Sejam bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, Rafael. É muito bom estar aqui com você hoje. Sejam muito bem-vindas. Pessoal, esse é o 4º episódio do RUMS Talks, o podcast oficial da RUMS. Então, já mandem aí para os amigos de vocês, que são médicos, que são profissionais de saúde. Manda para todo mundo, compartilha, faça a inscrição, ative o sininho da notificação. Se você gostou do episódio, eu vou pedir para você clicar no gostei. Se você não gostou, também clique no não gostei. É extremamente importante você, nesse momento que quer se desenvolver, que quer construir algo, já começar tomando uma decisão a partir desse momento. É uma simples decisão de clicar aí no gostei, se gostou. E se não gostou, você clica no não gostei e vai ajudar bastante o episódio, vai ajudar bastante o podcast da RUMS, você compartilhar com seus amigos que são profissionais, além também de estar entregando esse conteúdo que é poderoso para eles poderem se desenvolver através de insights, tá bom? Então, vamos começar aí o 4º episódio do RUMS Talks. Marcela, Josiane, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Eu fico bastante honrado, tá, de vocês estarem aqui nesse momento. Eu acompanho aí vocês já tem um tempo, mais de 5 anos, que eu conheço a Josi, conheço a Marcela também. Vou chamar de Josi, tá? Por favor. E assim, hoje eu estou bem curioso para entender um pouquinho aí da história de vocês. Claro que eu estudei bastante, eu vi um pouco do que vocês fazem e também acompanhei aí ao longo de 5 anos para cá a trajetória de vocês. Mas eu tenho algumas perguntas aqui que são bem legais, assim, para a gente poder entender como vocês pensam, a mentalidade de vocês, né, para vocês chegarem onde vocês chegaram. E antes disso tudo, né, antes de falar sobre a Josi empreendedora, a Marcela empreendedora, queria que vocês se apresentassem. Eu vou começar pela Josi. Josi, se apresenta, fala um pouquinho de você, né, como é que você é, seu trabalho, dá uma apresentação pessoal também, tá bom? Tá bom. Meu nome é Josiane, sou quiropraxista há quase 10 anos, casada também, com um filho pequeno agora. E aí veio um desafio novo também, que foi a maternidade, o empreendedorismo, ser quiropraxista. Então, esse está sendo o meu principal momento agora. Legal. E você, Marcela? Assim como a Josi, a gente está aqui há mais ou menos 10 anos, como quiropraxista, como empresária e cada vez saindo um pouquinho mais do papel de quiropraxista e caminhando para o empresária, né? Uhum. Então, esse é o nosso momento de evolução como empresária também. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre algo que vocês vão gostar, né? Para quem está caindo nesse mundo da quiropraxia de paraquedas, não sabe o que é, né? Não tem a menor noção. O que é? Nunca ouvi falar. O que é a quiropraxia? Ela é uma profissão que diagnostica e previne problemas de coluna, problemas musculoesqueléticos. Então, a gente é quase um mecânico de coluna. A gente vai nas sobrecargas do que está acontecendo nas articulações da coluna e das musculaturas para realmente consertar e prevenir os problemas ali. Entendi. E, Josi, hoje vocês têm 2 unidades. 2 unidades. A gente começou aqui na Barra da Tijuca, que é a nossa unidade principal, e há 2 anos? Um ano e meio. A gente está com uma unidade em Ipanema. Ipanema, tá. E hoje vocês têm um número de quantas pessoas vocês atendem, que vocês já atenderam, pacientes, assim? Minha nossa. O número atualizado... Dá um número. O último número que a gente teve era de 17 mil atendimentos. Isso ao longo de 9 anos? Isso. Deve fazer um meio ano atrás. Entendi. Sim. Então, basicamente, em 8 anos, vocês tinham levantado o número de 17 mil atendimentos. Então, tem bastante gente que conhece a quiropraxia, né? E qual é o principal diferencial assim, da quiropraxia? É um
eu preciso no meu dia a dia para algum tipo de manutenção ou, sei lá, travou tudo, aí eu posso recorrer a vocês? Como é que funciona? Com certeza. Acaba que a quiropraxia fica muito mais conhecida, né, Rafa, pela questão de dor. As pessoas nos buscam muito quando elas têm uma dor e desconforto, principalmente relacionada à coluna. Mas ela pode ser um tratamento preventivo e que é, na verdade, onde a gente adora atuar. Porque imagina assim, você está treinando, você está aqui todo dia trabalhando, sentado, a tua coluna ela está tendo sobrecargas. E diferente de, por exemplo, a gente vai no dentista a cada 6 meses fazer uma limpeza, enfim, para prevenir a cárie, a gente não tem essa cultura no Brasil de ir num quiropraxista para fazer uma revisão de coluna a cada tempo. E aí o mais comum é quando a pessoa passa ali dos 30, 35 anos, que ela já vem com uma sobrecarga muito grande, às vezes tem uma questão de uma hérnia de disco, aí vai ser a hora que ela vai nos procurar. Mas esse trabalho já poderia ser feito desde o início. Por exemplo, eu estou com um filho de 1 ano e meio e eu cuido dele desde que ele nasceu. Interessante. E vocês conscientizam os pacientes de vocês para esse formato de manutenção? Eles costumam ir de quanto em quanto tempo, a partir do momento que eles viram cliente de vocês? Como é que é esse cenário? A nossa recomendação principal é de 30 em 30 dias, né? Algumas pessoas que têm menos sobrecarga, que estão com um momento de pouco estresse, que estão se mantendo com bastante exercício, a gente até consegue espaçar até uns 3 meses, mas o ideal se mantendo de uma vez por mês, mais ou menos. Então uma vez por mês, basicamente. Tá. Legal. Então, entendemos um pouquinho como funciona esse universo da quiropraxia, né? que é bem interessante. Então, você que não conhece, te indico a procurar entender mais, né? Não espere chegar ali um momento, né, de você precisar, dá para você prevenir, dá para você fazer manutenção através da quiropraxia. E eu queria entender, assim, porque hoje a gente fala do corpo-coluna, é bem conhecido, né? A gente vê bastante nas redes sociais, tem alguns influencers também que estão indo até vocês e isso está chamando bastante atenção. Mas a gente vai chegar no aspecto, vai falar sobre hoje o momento atual. Mas eu queria entender um pouquinho como que foi o momento de tomar a decisão de construir a Corpo-Coluna, que vocês começaram, que vocês não são do Rio, né? Não, somos gaúchas. Vocês são gaúchos. Você é do Rio Grande do Sul? Sim. E Josi? Também, mas eu sou mais do interior do Rio Grande do Sul, a Marcela é da região metropolitana. E foram lá que vocês tiveram a ideia? Foi durante a faculdade. A gente viu o Rio de Janeiro como uma possibilidade, um local que não tinha tantos quiropraxistas atendendo, por não ter uma graduação na época aqui. Então, eram pouquíssimos. E aí, eu e a Josi, a gente trabalhava muito parecido na época de estágio. E eu comecei a dizer, eu vou para o Rio e você vai comigo. Eu vou para o Rio e você vai comigo. E, na época, ela estava com o plano de voltar para a cidade da família dela. Mas, com o tempo, a ideia foi se construindo e cá estamos. Então, você já tinha a mentalidade de vir ao Rio para construir a empresa. Sim. E como que surgiu isso? Foi simplesmente por não ter uma faculdade aqui, que você viu a oportunidade? Na época, o meu pai trabalhava no Rio de Janeiro. Então, ele viu o campo e aí ele disse, olha, o que tu acha de lá? E aí, foi daí que surgiu a ideia. O seu pai já estava aqui? Já estava. Entendi. Aí plantou essa semente na sua cabeça e você veio pro Rio e veio com a Josi, né? Isso aí. E como é que foi para convencer a Josi? Foram 2 anos. No último meio ano, o marido da Josi também me ajudou, num sentido até de que seria interessante para o trabalho dele vir para cá. Então, no último meio ano, né? Foi como tinha que ser. Eu fui um pouco resistente no início, porque eu não me via morando numa grande cidade. Não era o meu objetivo de vida, né? E nem essa questão de praia, que às vezes as pessoas pensam, a gente vem para cá porque tem a praia ali do lado. Eu acho que o que eu menos faço é ir para a praia hoje em dia, né? Mas o que me atraiu muito foi o argumento dela de que era uma cidade com um grande potencial de clientes, de pessoas, e principalmente pelo perfil do público também. Porque aqui a gente tem uma questão de que as pessoas elas realmente se cuidam. Elas buscam a saúde, elas têm uma preocupação com o corpo delas, com atividade física. Tanto que às vezes para os nossos pacientes a gente tem que pedir assim, olha, vamos diminuir alguma coisa? Porque eles fazem tênis, eles vão para academia, eles fazem crossfit. Então, existe uma demanda muito grande pelo trabalho que a gente faz. E aí eu disse, olha, acho que vale a pena tentar. Então, eu vim para cá com a ideia de realmente que fosse uma tentativa muito válida. E aí, aceitei.
E a gente já tinha uma visão também, as duas muito alinhadas, que eu acho que isso também é bem importante. A gente veio para cá para construir o nosso consultório no início, mas desde lá a gente falava que a gente ia ter uma empresa maior e com mais pessoas trabalhando conosco. E aí isso também foi uma questão que fez com que a gente pensasse no Rio de Janeiro. Porque para que a pessoa queira sair, às vezes, de uma cidade que ela está, ela precisa ir para uma cidade que é atrativa. Não adianta, eu sou de Tapejara, Rio Grande do Sul, é uma cidade muito pequena. Se eu montasse uma clínica lá, por mais extraordinária que ela fosse, eu só conseguiria levar pessoas que talvez moram naquela região, que tem família, que tem alguém para ir para lá. Agora, o Rio de Janeiro é uma cidade mais atrativa, né? Uhum. E vocês acreditam que tem muita gente que reclama, fala que não tem oportunidade no Rio de Janeiro, o profissional que fala que não consegue paciente, justamente por esses motivos que você acabou de dar aí, que é uma cidade grande. Eu acho que isso vai muito da mentalidade, porque vocês saíram totalmente da zona de conforto. A partir do momento que vocês saem de um local onde vocês moram, né, vocês convivem, vocês cresceram ali, e aí vocês decidem ir para um outro estado, para uma outra cidade, para começar algo do zero. E não existia, né, a cultura ali das pessoas terem entendimento, então vocês precisaram fazer, eu acredito, um processo de conscientizar o paciente de vocês, porque como que foi? Vocês chegaram no Rio de Janeiro naquele momento, foi qual ano? 2015. 2015. Vocês chegam no Rio em 2015 e aí como que vocês começam a divulgar o trabalho de vocês, fazerem a pessoa entender que o trabalho de vocês é importante? Como que vocês fizeram isso? Porque se não tinha... As pessoas não entendiam o que era, como que vocês fizeram isso? Há 10 anos atrás, realmente, a gente não tinha rede social, a gente não tinha tudo que a gente tem hoje, que são ferramentas extraordinárias, né? Na época, e também vir para uma cidade nova, a gente não tinha nem aquela coisa de pessoas conhecidas para nos ajudarem. Então, realmente, era uma cidade totalmente desconhecida para nós. A gente não tinha familiaridade com o Rio, mas a gente começou panfletando. Nós mesmas. Entregando panfletos de em condomínio aqui na Barra. A gente chegava para os porteiros e dizia assim, olha, eu posso deixar aqui, porque a gente sabia que eles colocavam nas caixinhas, né, das pessoas. E os nossos primeiros pacientes, o meu primeiro paciente foi aqui do Downtown também. A gente entregou em todas as unidades, todas as lojas aqui. O primeiro paciente foi uma pessoa daqui e o segundo paciente foi uma recomendação desse primeiro paciente. O que me deixou muito feliz, porque se eu já fui recomendada na primeira vez, foi muito bom. Há 10 anos atrás, assim, a gente tinha outra mentalidade quanto a marketing também, né? Então, foram várias tentativas e erros. E o panfleto, assim, a gente mandou fazer uns 10 mil na época. Foi muita coisa. E acho que veio 2 pacientes, assim. Então, foi uma tentativa e erro que geraram a mentalidade que a gente tem hoje também, né? Então, vocês começam ali saindo, pensando fora da caixa, vocês precisam atingir um comportamento diferente. Saíram, como eu falei, da zona de conforto, começaram a panfletar, beleza? E aí vem 2 pacientes. Naquele momento vocês pensaram, você acabou de falar que foi tentativa e erro. Naquele momento vocês ficaram frustradas, imagino eu. Sim. E aí o que vocês fizeram depois disso? Porque, imagina, a primeira tentativa, vocês estão num local longe dos familiares, vocês tentam fazer, não dá certo, vem a frustração, e agora? Desistir ou continuar? Desistir nunca foi uma opção, né? Nunca teve o plano B. Então, era sempre o que a gente vai fazer para dar certo, assim. E era sempre vários tipos de metas e escadinha da meta para fazer a coisa funcionar. E o que a gente tentou depois disso foi fazer nós o próprio site. Então, era uma forma de tentar também, né? Através de um site que a gente confeccionou. E logo depois a gente tentou no Jornal da Barra também. No Globo. No Globo, isso aí. E aí a gente teve vários idosinhos vindo através do Globo. Na época foi fantástico. Vocês fizeram um anúncio no Globo? No Globo. Isso aí. Entendi. E o site de vocês botaram a cara ali, foram fazendo por conta própria? Sim. Era aqueles sites pré-prontos, né? Que tu pega uma template, assim, e aí você vai montando as coisas. Não é difícil de fazer, só que toma muito tempo. E, principalmente, nenhuma de nós é extremamente tecnológica. Mas foi o que a gente foi fazendo. E, desde o início, depois que passou o Globo, aí a gente começou a fazer anúncio no Google. E, assim, Rafa, a gente não tinha muitos... Isso em 2015? Não, o Google veio depois. Ah, tá. O Google já foi uns 2 anos. Uns 2 anos depois. Tá. E, assim, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não tenho recurso financeiro, né? A gente também não tinha. Não era uma coisa assim... Quando a gente assinou o contrato do Globo, eu lembro até hoje o valor que foi. A gente pagou 17 mil naquele ano. E aí, ele era parcelado em todos os meses.
Mas eu lembro quando eu assinei, eu pensei, meu Deus, olha só, eu estou fazendo aqui a minha primeira dívida. Só que automaticamente aquele valor ele se pagou. E se eu não tivesse feito aquele investimento, eu não teria tido aqueles primeiros idosos que vieram e que foram dando um fluxo para a nossa clínica. Então, tem alguns riscos, claro que riscos calculados, mas algumas coisas que a gente precisa fazer para ir dando os passos, né? De fato, sim, vocês empreenderam, né? E esse é um desafio na área da saúde. É o profissional, ele entender que precisa empreender. E a gente está falando de 2015. 9 anos atrás, vocês já estavam envolvidas com site, vocês já estavam fazendo algo diferente. E muitas pessoas, elas olham hoje pro palco, né? E não conseguem ter a percepção de que tem uma história por trás, né? Tem desafio, tem o pensar fora da caixa, tem o sair da zona de conforto completamente. Então, é por isso que hoje, né, vocês têm bastante resultado. E eu admiro bastante assim, o trabalho de vocês, o que vocês fazem. A gente estava até conversando aqui anteriormente. Vamos lá. Como é que foi a adaptação no Rio? Vocês chegaram, adaptaram rápido? Meu Deus, a Marcela, eu achei que ela ia morrer no primeiro mês por causa do calor. Ela chegava em casa e caía assim na cama e lá ela ficava por um tempo para recuperar. Eu acho que a temperatura é muito diferente do Rio Grande do Sul e cansa para quem não é acostumado com calor. Hoje já é o contrário, eu volto para o Rio Grande do Sul, morro de frio. Mas fora isso, em termos de cultura do local, a parte boa é que o carioca ele é muito acolhedor e ele valoriza o profissional que vem para cá. Então a gente se sentiu sempre muito bem acolhida e muito valorizada, inclusive. Então eu acho que essa adaptação foi muito fácil. Foi. O Rio é um lugar bonito, né? A gente fazia várias reuniões com um caderninho na praia tomando chimarrão. Mas o quê, né? Era muito bom essa época. E naquele momento ali, quando você falou, desistir nunca foi uma opção, a gente nunca teve um plano B. Né? A gente só tinha um plano de dar certo e fazer dar certo, beleza? Que aí vai muito de encontro com as pessoas que sentam aqui, que são pessoas que têm resultado. Né? Basicamente, não é que é a mesma coisa, mas o princípio, né, a mentalidade acaba sendo a mesma. E quando vocês fizeram a assinatura ali, que você falou que foi 17 mil ano, tá? Vocês imaginavam naquele momento que vocês estariam onde está hoje? Ou vocês já foram muito além? Como é que... Acho que imaginava. Vocês já tinham essa visão? Já conseguiam enxergar? A visão que a gente está construindo agora é a visão que eu acho que eu não tinha antes. Mas a da construção que a gente tem hoje, sim. A gente já sabia que esse era o ponto que, no mínimo, do que a gente gostaria de chegar. E aí, naquele momento, você assinou com medo? Sim. Assinou com medo, né? Mas assinei. Nós tínhamos muitas crises de riso no início, viu? Assim, toda vez que parecia que a gente perdia o controle, a gente tinha algumas crises de riso. Hoje isso diminuiu muito, viu? Mas... E o bom de estar em duas, eu acho que isso também é uma coisa que facilitou. Porque ir para uma cidade totalmente nova, sozinha, não que não seria possível, acho que todo mundo tem a capacidade de conseguir, mas o fato de estar com uma pessoa muito alinhada do meu lado, a gente teve momentos que a gente oscilou, sabe? Tinha momentos que eu não estava tão bem, tão confiante, mas ela estava. Tinha momentos que ela não estava tão confiante, mas eu estava. Então, a gente foi construindo essa história juntas e foi uma levando a outra para frente também. Isso é extremamente crucial dentro do empreendedorismo, né? Quem empreender sozinho é muito solitário. Sempre quando alguém constrói alguma coisa, para construir sozinho é muito difícil. Então, quando você tem uma pessoa do teu lado, vai ter um momento que você vai estar mais para baixo e aquela pessoa ela vai estar ali te dando uma injeção de ânimo e vai acontecer o contrário. Né? Na minha sociedade, por exemplo, isso acontece diversas vezes. Né? E a gente sabe que é desafiador, isso aconteceu lá atrás, isso acontece até hoje. Tem momentos que a gente precisa realmente... tem desafios maiores e a gente fica mais para baixo. E aí a importância de ter alguém. E eu sempre falo com os profissionais, sempre esteja num ambiente com pessoas boas. Né? Porque você estando num ambiente com pessoas boas, aquele momento que você desalinhar, né, que a bússola vai desalinhar, é natural. Mas você vai ter alguém ali que vai te ajudar a colocar a bússola no prumo. Né? E falando um pouco sobre isso, o quão importante foi assim, a sociedade de vocês duas naquele momento? Né? O que foi diferencial? Ter ali, você olhar e ver a Marcela ver a Josi. Fala um pouquinho, Marcela, a importância da Josi na sociedade, naquele momento de desafio onde vocês estavam começando essa construção. Eu acho que não só o suporte estratégico, mas o emocional, né?
E o legal é que eu e a Josi, por mais que a gente sempre esteja alinhada, a gente tem características diferentes, assim. Então, a gente sempre se completou no sentido tanto de uma sabe fazer mais determinado papel, outra outro. Uma é mais sociável e encontra parcerias, a outra é mais de planilhas, por exemplo. Então, esse envolto, né, ele se dá se completando bastante. Então, acho que faz todo sentido. Sabe que eu escutei uma frase recentemente, Rafa, que eu acho que me fez pensar bastante sobre isso. Que a pessoa dizia assim, o sócio, ele não pode ser para dividir lucro, ele é para dividir problema. Então, tem que ser uma pessoa que vem para solucionar alguma coisa, para te ajudar a alavancar de alguma forma. Não é assim, eu vou te dar uma sociedade porque, enfim, o Rafa faz bem esse papel aqui, então acho que eu não quero que ele saia aqui da minha empresa, eu vou te dar uma parte da corpo e coluna, vamos dizer assim. Não, qual o problema que você resolve? No que você me ajuda? Se não ajuda, se não contribui, não tem como ter... essa pessoa não é sócia, né? Exatamente. Ela é uma pessoa que ganha lucro ali, mas ela não é sócia. E acho que é aquilo que a Marcela falou, como a gente se complementa muito nas ações que a gente precisa na clínica, hoje ela cuida muito mais dos quiropraxistas, da nossa base, da nossa parte operacional, e eu trabalho um pouco mais com a parte comercial, com as assistentes e com a parte mais burocrática também, contabilidade, planilhas. Adoro tudo isso também, além de ser quiropraxista. Então, ter habilidades que se complementam e ter uma visão alinhada, eu acho que é a chave assim, para uma parceria dar certo. E para a nossa parceria ter dado certo. E também tem muito aspecto, como eu falei, né? Da gente desalinhar naturalmente e é o momento ali que a pessoa ela faz a diferença na nossa vida. Eu, por exemplo, desalinho algumas vezes. É porque as pessoas elas costumam sempre ver o palco, né? Ninguém vê bastidor. Só quem está no dia a dia ali. E hoje a minha sociedade ela tem um papel primordial assim, da minha vida. Porque eu não costumo diferenciar trabalho e vida pessoal. Para mim está tudo interligado, né? E alta performance é isso. É você ser um esposo, uma esposa boa, ser um sócio, uma sócia boa, você ser um filho bom, ser um pai bom, uma mãe boa. E está tudo interligado, né? Você, na busca por você querer entregar o teu melhor. Então, tem muitos profissionais que estão assistindo agora, que estão em casa ali, que estão tendo dificuldade. Às vezes, se ele sair um pouquinho ali, descer do salto, né, que é o linguajar que os pessoais usam bastante, descer do salto e, não, eu vou buscar alguém, eu vou procurar alguém, eu vou estar num ambiente ali bom. Isso vai ser um diferencial para ele conseguir galgar níveis maiores. Às vezes ele está patinando, às vezes você que está assistindo está patinando, simplesmente porque você não quer ceder, não quer dar o braço a torcer e encontrar uma pessoa para construir e caminhar contigo. Né? E a gente tem aqui duas referências que estão falando que é um diferencial, sim, você construir algo com alguém, né? E isso é interessante, sabe, Rafael? Eu não tinha pensado nisso, mas a gente sempre teve mentores. Não bem no início, mas a partir da pandemia, que foi, acho que um baque para todo mundo, a gente teve o nosso primeiro mentor, que ele ajudou a gente a estruturar os processos da clínica. Então, foi uma pessoa que é um quiropraxista, que eu respeito muito, nos ajudou muito mesmo. Aí, depois dele, veio mais algumas pessoas e hoje, essa parte de desenvolvimento pessoal, além de nós duas estarmos sempre juntas, mas de estar em ambientes certos, com as pessoas certas, ouvindo sobre negócios, ouvindo sobre outros pontos, tudo isso faz parte do nosso planejamento e no início do ano a gente coloca assim, como a gente começou a mentoria 2 anos atrás, essa última que a gente tinha colocado como meta. Esse ano a gente vai ter uma mentoria porque a gente sabe que a gente precisa estar em ambientes que te façam sair daquele quadrado, sabe? Sair daquele ponto que a gente está para ver um pouco mais à frente. Tira a nossa venda, né? É como se a gente alugasse um cérebro que já sabe, já fez tudo que a gente precisa fazer. E aí é uma aceleração muito grande de percursos que a gente percorreria de forma muito mais lenta. A gente ganha tempo com isso, né? E é muito bom tocar nesse assunto. Nath, você pode colocar para mim, por favor? A gente vai falar agora da RUNS, né, que vocês conhecem. Uhum. E seguindo essa linha de raciocínio, né, de estar no ambiente certo com pessoas boas, né? A RUNS, para quem não conhece, é uma plataforma facilitadora com o objetivo de ajudar o profissional de saúde a alavancar a carreira. Como a gente está falando aqui, né? Muitos profissionais saem da faculdade, eles são muito bons na entrega, são muito bons tecnicamente,
mas na parte de gestão financeira, marketing, vendas, não entendem, na parte do empreendedorismo não sabem que precisam empreender e muito menos que precisam estar em ambiente com pessoas boas, e vocês acabaram aí de dar a letra, né? Então, você que está acompanhando, valeu o podcast aqui, tá? Esteja no ambiente certo, com as pessoas certas. Então, a RUMS, nós temos palestras, workshop, a gente fez um evento também externo na praia com as nossas nutricionistas. A gente tem uma plataforma bem legal, né, para os profissionais de saúde. E os profissionais de saúde que estão conosco estão tendo bastante resultado também. Aqui a gente tem um feed, onde a gente coloca ali um clube de vantagens também. Esse é um mentor de nutricionista dando uma palestra. Muito legal. Então, se na época de vocês tivessem uma RUMS, como seria? Nossa, é acelerador, na verdade, é isso que a Marcela falou, assim, não foi combinado, mas realmente essas ações fazem acelerar, porque é aquilo que tu falou, quando a gente sai da faculdade, principalmente quem é da saúde, a gente pode sair tecnicamente muito bom. Então, você pode estudar muito, você pode se destacar lá na turma intelectualmente, mas isso não quer dizer que a pessoa vai ter resultado no consultório. Não vai. Porque envolve muito mais coisas, sabe, Rafa? Desde assim, eu tô atendendo um paciente, tô atendendo você e vou atender a Marcela. Vocês são pessoas diferentes. A mesma forma que eu vou conversar com você não vai ser a mesma forma que eu vou conversar com ela, às vezes, para ela seguir a minha orientação. Então, eu tenho que entender de pessoas também. Eu tenho que entender quem que tá sentando na minha frente. Eu, por ser uma pessoa mais delicada, mais gentil, eu tive muita dificuldade com pacientes homens que eram mais CEOs. Eles chegavam no consultório, eles já chegam mais forte, vamos dizer assim. E se você não demonstra que você tem conhecimento, apesar de você ter, é aquela coisa, não basta ter, tem que parecer também, né? Eu tive que desenvolver isso, eu tive que aprender a sentar na mesa, me posicionar e dizer, não, aqui dentro eu sei da quiropraxia, eu sei o que você precisa para sua saúde, né? E essas pessoas, elas precisam de uma pessoa de pulso firme, às vezes, para orientar ela. Então, eles não precisam daquela menina gentil e só delicada que está ali do lado. E aí, a gente vai, nesses 10 anos, moldando um pouco a nossa personalidade também e até para atender bem essas pessoas, né? Então, assim, é extremamente importante ter essa percepção. Isso, infelizmente, a gente não aprende na faculdade, né? Então, você hoje, profissional de saúde, que está patinando, né? Que quer se desenvolver, quer crescer, não sabe como, a gente tem a plataforma da RUMS, onde a gente conecta os profissionais, a gente estimula muito empreendedorismo, estimula muito network. Tá? Então, a RUMS hoje é patrocinadora desse episódio. Muito obrigado, RUMS, por patrocinar o RUMS Talks. E se você tem interesse em ser um assinante e maiores informações, o QR Code, acho que a Nath vai colocar na tela o QR Code, vocês podem entrar em contato aí com o nosso especialista, beleza? Então, vamos voltar. Essa parte eu gosto muito. Eu queria entender o seguinte. E aí, vocês falaram que vocês começaram ali a buscar estratégias diferentes, né, para conseguir atrair pacientes. E quais foram as estratégias que vocês adotaram, Marcela, naquele momento que vocês começam a conscientizar, vocês começam a panfletar, vocês vão lá, fazem um site, começam a pensar fora da caixa. A gente está falando de 2016, 2017, por aí. Vocês já estavam criando um site. E é inacreditável a gente ver hoje muitos profissionais que não têm um site, por exemplo, isso acontece, a gente sabe a importância do site. Mas o que vocês fizeram ali para conseguir escalar, né? Aumentar o número de pacientes, estratégias? Nesse momento de 2016, 2017, a gente também fazia eventos, então a gente atendia em eventos brasileiros de beach tennis. E aí também para tornar a Corpo e Coluna conhecida, né? Então ali a gente também teve pacientes. E depois, para escalar, a gente realmente foi para o Google, né? Resistente, mas aí a gente fez essa transição porque o jornal começou a declinar na época e aí a gente foi para o Google. Depois do Google, a gente foi migrando para o Instagram e aí, tanto na parte orgânica quanto em patrocinados, né? E sempre com um foco paralelo de... como é que eu posso dizer? De fazer um bom trabalho interno também. Porque ainda hoje a nossa boa fonte é a indicação de pacientes. A gente tem uma indicação muito grande dentro da clínica. Então, mesmo não sendo sempre nós que atendemos, a nossa equipe ela é muito qualificada, ela é muito capacitada para atender. E a gente está sempre fazendo treinamento com eles também. Então, essa questão de entregar um serviço de qualidade, hoje já é o mínimo que as pessoas esperam, né, também. Então, a gente
busca muito por isso, preza muito por isso, mas a gente não deixa de usar as outras mídias, porque se a gente só dependesse da indicação, do boca a boca, como antigamente muitos profissionais da saúde pensavam, né? Se eu sou bom, o paciente vai chegar aqui, né? Na verdade, esse é um respaldo de que você é bom, mas não quer dizer que você não possa utilizar todas as outras ferramentas que a gente tem aqui, né? Vamos lá. Hoje, para a gente ter uma carreira de sucesso dentro do empreendedorismo, a gente precisa ter um olhar crítico para 3 frentes, né? Que são atração, vendas e entrega. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai capacitado na entrega, né? Quando você está lá com o teu paciente, você faz... E a gente, como eu falei, a área da saúde investe muito em capacitação técnica e está cada vez aprimorando, né? E preso no modelo que quanto mais eu tiver diplomas, se eu estudei em Harvard, é isso que vai me fazer ter mais pacientes. A gente já está entendendo aqui que não é bem assim que funciona. E aí vocês começaram a olhar muito para esses 3 modelos, né? Esse modelo de atração e o modelo de venda e o modelo de entrega que gera a indicação. Mas assim, ainda não ficou claro para mim, quando foi que vocês começaram a entender que isso é importante? Vocês leram isso em algum lugar? Porque vocês falam que hoje vocês têm acompanhamento com mentoria. Isso é muito legal. Mas naquele momento inicial não tinha. E de onde surgiam essas ideias? Vocês pesquisavam tendências? Vocês liam livros? Sabe que, Rafa, eu acho que nós duas... Posso estar errada, se não for isso, você me corrige um pouco. Mas nós duas, a gente vem de família de empreendedores. Então, meu pai e o pai da Marcela sempre empreenderam a vida inteira. E faliram também em alguns momentos. Então, eu vi a resiliência do meu pai muitas vezes, muito tempo. De tentar e não conseguir, de estar sempre buscando parcerias para a empresa dele. Então, eu vivia isso dentro da minha casa. E acho que isso foi fazendo uma construção de mentalidade mesmo. De vir para cá, e eu sabia que era uma questão de tempo que as coisas iriam dar certo se eu estivesse fazendo um pouquinho todo dia. Mas se eu estivesse sentada na minha cadeira do consultório não fazendo nada, isso não iria acontecer. Que era o exemplo que eu tinha dentro de casa. Meu pai estava lá sempre batalhando para fazer a empresa dele ir para frente cada vez mais. Então, eu acho que, em parte, vem dessa mentalidade construída desde a infância. E eu acho que uma estratégia contínua. A gente sempre teve uma característica de... Aqui que a gente quer chegar, qual a próxima meta? A meta é essa, o que a gente tem que fazer para chegar naquilo ali? Então, a gente sempre foi pensando e repensando, e o que a gente pode fazer agora, qual a estratégia nova, e a gente vai ficando atenta ao que está acontecendo no mercado também, né? Nesse início, a gente usava uma estratégia super simples, que era uma folha de papel. A gente colocava assim, sei lá, eu quero ter 50 pacientes no mês. Aí, a gente fazia uma escada. E aí, a gente colocava, qual que é a primeira ação que eu vou fazer? Segunda ação, terceira ação, quarta ação. Era isso. A gente botava num papel, no topo dele, o que a gente estava buscando naquele momento e desenhava as ações que a gente ia ir fazendo. E acho que a gente procurava, né, esse conhecimento, porque foi muito nosso, de uma ir alimentando a outra, e das pessoas que a gente convivia também. Porque o meu marido é da área de vendas também, e era da área de administração. Por exemplo, essa questão da escadinha foi ele que trouxe para nós. Então, acho que as pessoas que nos cercaram ao longo da nossa vida, talvez a gente teve um pouco de sorte, mas foram pessoas que nos ajudaram a construir também. A gente volta para a questão do ambiente, né? A importância do ambiente. Sim. O ambiente, ele é a mão invisível que te impulsiona ou te puxa. Então, se o profissional ele quer se desenvolver, ele quer crescer, ele precisa estar num ambiente de crescimento, né? Então, acho que um ponto principal também para a gente fazer com que as pessoas entendam é entender o ambiente que ela está. E é difícil, às vezes, a gente nem percebe que está num ambiente que está travando a gente, né? Sim. E o ambiente ele fez uma diferença muito grande na carreira de vocês, porque vocês estavam totalmente ligados com pessoas que eram empreendedoras, né? Que são empreendedoras, que entendem de vendas. E assim, nesse momento, hoje, falando um pouco sobre hoje, né? Como é que está o momento de vocês hoje? Vocês estão utilizando alguma estratégia diferente, assim, para vocês conseguirem alavancar o negócio de vocês? Hoje, eu acho que falando da parte mais pessoal, mais da Josi em si, eu estou saindo um pouco do operacional, do atendimento, para justamente sentar um pouco naquela cadeira que a gente falou antes do CEO. E que, para quem é da área da saúde, é muito difícil. A gente gosta de atender, a gente gosta de estar ali, a gente gosta de estar na linha de frente. Só que, às vezes, quando a gente está muito envolvido no atendimento, a gente também não consegue ter uma visão de cima.
E agora, para que a corpo e coluna cresça mais, a gente está sentindo essa necessidade de começar a olhar as coisas ainda mais de cima do que a gente já olhava antes. Então, a gente está nesse processo de entender o nosso papel como uma gestora, como um olhar mais superficial, mas... E acho que o nosso momento atual também foi criar uma nova visão. Porque a gente estava com muita dificuldade de... Chegamos aonde a gente queria. Estamos numa posição confortável agora, e agora? O que a gente faz? E aí foi um tempo até a gente conseguir desenvolver. E uma coisa que o Flávio Augusto fala, que foi chave pra gente, foi as algemas de ouro. Então, é muito fácil quando você está numa posição boa, quando você está num ganho financeiro bom, você se acostumar e ficar ali. Acho que não vou crescer. Não vou encarar mais medos. E nesse momento, a gente criou uma nova visão de 10 anos. E aí, agora, o pensamento mudou, as estratégias mudaram e a aceleração dos passos também. E, obviamente, continua tendo desafio, né? Sim. Agora, acho que maiores até, porque o plano é de expansão, uma expansão maior e buscar dar uma velocidade para essa expansão. Então, os desafios vão ficando maiores. A gente tem mais pessoas para gerir, a gente tem mais questões para trazer pacientes para a clínica. Então, na verdade, não fica mais fácil. Mas a gente gosta do jogo, então... Os desafios vão ficando maiores, mas a vida vai ficando cada vez mais interessante, né? E a gente vai se preparando para isso também. As coisas elas vão acontecendo no passo que a gente também vai estando mais preparado, né? Até a questão de estar nessa mentoria que eu comentei agora. É uma preparação que a gente buscou, porque a gente sabia que a gente ia precisar desse suporte. Então, a gente também não é aquela coisa muito desenfreada, sabe? Que, vamos fazendo de qualquer jeito. Tem que ter uma estratégia. A gente é mais analítica, é um pouco mais estratégica e a gente prefere até que não seja... tem clínicas que às vezes abrem 6, 7 unidades em um ano, mas a gente prefere que seja uma por ano ou alguma coisa mais estruturada que a gente consiga ir dando conta disso pelo nosso perfil, na verdade. E pela qualidade, né? Conseguir manter a qualidade do serviço também. Vocês focam muito em experiência, né? Eu vejo lá, é tudo muito lindo, tudo muito bem pensado. A experiência do paciente, aí por isso gera bastante indicação. Mas e o momento que vocês vão expandir? Vocês consolidaram aqui na Barra, né, da Tijuca, e aí vocês pensaram em expandir para outro local. Como é que foi esse momento, essa virada, para vocês expandirem para outro lugar? Olha, a gente ia expandir na época da pandemia. A gente já estava 2020. Isso aí, a gente estava com um contrato assinado, 15 dias depois fecha tudo. Nós iríamos abrir no Leblon. E graças a Deus que não deu certo, porque a gente conseguiu se estruturar em processos, que foi quando a gente fez essa primeira mentoria. E aí nós nos estruturamos para depois crescer. E aí nós abrimos há 1 ano e meio atrás em Ipanema. E aí muito mais consciente de treinamento, até mesmo das pessoas que estão com a gente, né? Então, foi que se a gente tivesse feito antes, talvez a gente tivesse pulado uma etapa daquilo que eu falei de a gente não estar com habilidade suficiente ainda. Não que a gente tenha que ter todas as habilidades também. Se a gente entrar num perfeccionismo de eu tenho que estar perfeita, isso não vai acontecer. Mas faltava um pouco, sabe? Porque assim, chega um momento da tua vida que tu se permite. Por exemplo, lá em 2015, vocês não podiam se permitir isso, a ter algo totalmente estruturado para começar. Que, na verdade, é a realidade da maioria. Não só do profissional de saúde, mas do trabalhador. Né? Que quer começar, mas fica preso no perfeccionismo de começar quando tiver com tudo ideal, tudo perfeito. Né? Eu quero começar no cenário ideal. Sim. Mas vocês começaram no cenário real, que vocês tinham. O que eu tenho? Né? O que eu tenho agora? É com isso que eu vou construir. Só que você vai aumentando alguns níveis, né? E você chega em determinado momento, você se permite a não começar naquele momento. Não, eu quero primeiro aperfeiçoar isso aqui, eu quero primeiro aprimorar isso aqui para alavancar. Mas a gente já está falando de outro nível, de uma outra percepção. Mas para quem está ali querendo construir inicialmente, não tem essa. Tem que... Não, ali é a necessidade, ela te faz fazer as coisas literalmente. Quando a gente também saiu, porque acho que foi uma parte que a gente não comentou, mas a gente começou aqui no Rio sublocando horário em consultório médico. Então a gente não começou com estrutura também, a gente começou locando por hora. E aí a gente foi vendo assim, depois de 1 ano mais ou menos, a gente já tinha um número de pacientes que ele supriria a gente pagar o nosso próprio aluguel, por exemplo.
E aí, mas era isso, dava para pagar o aluguel, não dava para pagar outras coisas, entende? E a gente disse, não, vamos ir. Então, a gente sempre foi fazendo pequenos passos, mas vendo o que estava cabendo ali e começando, e indo fazendo, porque a gente não vai ter o cenário perfeito, não vai estar tudo estruturado. A clínica que a gente tinha lá atrás, ela não tinha 1/3 da estrutura que a gente tem hoje. A maca que a gente tem hoje, ela faz flexão, ela sobe, ela desce, ela é maravilhosa. Antigamente era uma maca de madeira portátil que a gente levava lá para os eventos do beach tênis. Então, são momentos muito diferentes e que é isso, tem que fazer essa construção. As pessoas, elas querem, como você disse, estar lá no palco, já querem estar lá na frente. Mas tem a construção, tem resiliência, tem problemas, tem desafios e a gente vai superando e vai ficando melhor. E é exatamente isso que a gente quer mostrar aqui. É mostrar para o profissional que está tendo dificuldade, que o profissional que conseguiu chegar lá, ele teve um início desafiador. E Napoleão Hill, sei que você gosta, ele fala que toda dificuldade, o Luiz gosta também, ele já comentou, toda dificuldade carrega uma semente de um benefício igual ou maior dificuldade que você está passando. Né? Só que, o que a gente precisa fazer com essa semente? A gente precisa plantar. Ela não vai germinar sozinha, né? E precisa ter paciência. Então, o leão que eu estou enfrentando, que eu enfrentei, né, durante os meus, sei lá, desde quando eu comecei a trabalhar aí com uns 15, 16 anos, foram vários leões que eu tive que enfrentar. Nenhum me derrubaram, certo? Os leões que você enfrentou, nenhum te derrubou. Então, não é esse que você está enfrentando hoje ou que você vai enfrentar amanhã, porque vocês enfrentaram leões, né? Nenhum leão derrubou vocês. Vocês estão enfrentando hoje, vão enfrentar amanhã e vocês vão conseguir. E muito pelo contrário, o leão faz a gente correr mais rápido. Faz uma dívida, assina um contrato de 17 mil. Na época, a gente correu 2 vezes mais para fazer a coisa dar certo. Então... Não, tô rindo porque a gente estava conversando sobre isso ontem. E é exatamente isso. Assim, se a gente tem um propósito, claro, tem um propósito, e aquilo ali, a gente está investindo em algo que vai dar um retorno para a gente, é o raciocínio, sim. A gente tem que realmente cutucar o leão, porque a gente consegue correr muito mais rápido. E é muito legal como todo passo que a gente dá, assim, a gente abriu uma clínica nova, parece que ela enche, assim... Parece que ela enche muito mais do que se a gente estivesse numa menor. Então, todo passo grande que a gente deu parecia que o universo dizia, vamos, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, a gente faz o nosso. É mais ou menos assim. Aí eu quero falar sobre isso também, um ponto, tá? Além também de ter essa questão de conspirar a favor, vocês construíram um branding bem legal, né, na Corpo Coluna. Onde eu vejo várias influenciadoras, né? Influencers que vão lá e postam fotinha, influencer com mais de 100 mil seguidores, mais de 200 mil seguidores. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como que vocês conseguiram isso? Porque não é toda empresa que consegue. É desafiador, né? Você conseguir fazer com que... Você gerar desejo por uma influencer, ir até a tua clínica, fazer foto, fazer vídeo. O nosso produto é muito bom. Boa, excelente resposta. Dor na coluna, muita gente tem. Então, pessoas conhecidas delas acabavam dizendo, olha, faço isso. E elas entraram em contato com a gente inicialmente. E aí a gente foi vendo que a coisa foi dando certo. E aí agora a gente começou a propor para alguns também. Então, entendi. Então foi vocês estão fazendo parceria delas também. Que abriu a parceria, na verdade. Entendi. E no início a gente tinha um pouco de resistência com a questão do influencer, assim. A gente achava que talvez não ia trazer tanto resultado, que talvez até tirasse a nossa credibilidade. Olha o erro. E é o contrário. Na verdade, como a Marcela disse, todas essas pessoas, elas também têm dor, né? E a partir do momento que muitas delas vieram, elas foram sentindo benefício, foram mostrando para os seguidores dela que tinha esse benefício de verdade, isso foi também sendo uma alavanca para o nosso negócio. Então, o que eu diria assim é para a gente também ter cuidado um pouco com os nossos pensamentos. Hoje, quando me trazem uma ideia, quando passa um não na minha cabeça, eu penso assim, não, peraí, deixa eu pensar, sabe? Eu não digo mais não logo de cara. Agora eu penso, porque eu já botei muito o pé na porta de coisa que a gente podia ter feito antes. Uhum. Acho que esse aspecto é interessante, porque se surge hoje uma tendência nova, você pelo menos escuta. Sim. Agora sim. Posso ser um pouco lenta para aceitar. É um treinamento de mentalidade, porque acho que a resistência à mudança, ela é quase natural do ser humano. Então, hoje é um treino de ir contra essa resistência, né? Uhum. De, opa, vamos.
respira e vamos testar. Tá, mas isso não é o padrão de comportamento das pessoas, né? As pessoas, geralmente, elas fecham a porta para muitas oportunidades porque simplesmente não querem parar para ouvir. Mas essa questão da influenciadora, por exemplo, antes a gente ficaria só nas que viriam até nós. E aí, nos últimos tempos, a gente começou a buscar também pessoas, né? Então, vai sendo uma virada de chave. Conforme tu vai entendendo que aquilo é bom para as duas partes, é bom para elas, é bom para a gente gente vai mudando a percepção do cenário, né? Uhum. Tá, já que vocês tocaram nesse ponto de parceria, vamos falar um pouco sobre network. Uhum. Que, visualizando hoje, dentro da área da saúde, a gente que é muito envolvido com os profissionais, a gente enxerga que os profissionais eles são bem fechados para network, não entendem a importância do network. Tá? E vocês estão falando, né? Vocês enxergaram uma oportunidade dentro da parceria com os influenciadores. Isso está gerando um resultado para vocês. Sim. Mas, assim, qual é a visão de vocês sobre network, sobre relacionamento, sobre se conectar com pessoas? Eu acho que, de novo, a gente vai para a questão de ambiente, assim, e para nós a gente tem uma vantagem, inclusive, porque nós atendemos pessoas fantásticas. Então, tem muitos pacientes nossos que quase viram mentores. Assim, a pessoa que está acima, ela quer te ajudar. Então, eu tenho um paciente que, assim, a vontade que eu tenho é de ficar horas com ele toda vez que ele vem, porque ele faz um brainstorm e assim, acelera muito vários processos. Então, acho que o nosso ambiente de atender pessoas que estão em níveis acima também nos ajuda muito. Então, você tem casos de paciente que você já conseguiu insights Sim. por simplesmente ser aberto ao network. Sim. Interessante. Sim. Você tem alguma experiência com o network que já te gerou alguma oportunidade, resultado? Sim, com certeza, Rafa. Acaba que as pessoas que a gente se relaciona, como a Marcela falou, tanto dentro da clínica quanto fora, em outros ambientes, elas te ajudam a expandir a tua cabeça, expandir a mente. E eu fiz a minha pós-graduação, por exemplo, em dor. E na época ela era multidisciplinar, então tinha médicos, tinha fisioterapeuta, muitas dessas outras pessoas, né, de outras áreas. E também nesses ambientes é importante, como profissional de saúde, você se relacionar bem. Porque dali veio também muita indicação desses médicos, dos médicos da dor, por exemplo. Porque o médico ainda ele é visto como uma autoridade. Então, se o paciente vai nele e o médico diz, vai lá e faz quiropraxia, é um caminho também de uma parceria que é muito válida, né? Uhum. Então, quando a gente está em um curso, quando a gente está num local multidisciplinar, não é só pelo aprendizado, não é só ficar ali anotando um monte de coisa. Mas é ver quem que são as pessoas que estão ali, é se relacionar, é conversar num coffee, e isso vai abrindo portas, né? Isso te abre caminhos. Então, acho que essas são situações tanto interno, dentro do próprio atendimento, que a gente pode atender pessoas muito boas ali e aprender com elas, quanto ter a intenção, quando você vai para um curso, quando você vai para algum local, não só do aprendizado técnico, mas das pessoas que estão lá, sabe? O que essa pessoa pode entregar para mim? O que eu posso também contribuir para ela, né? É interessante você falou, né, que vocês falaram, que eu nunca tinha parado para pensar, mas às vezes a oportunidade ela está no próprio paciente, né? Através daquele paciente, pelo simples fato de eu ser uma pessoa relacionável, né, que conversa, que busca extrair coisas boas, eu posso gerar várias outras oportunidades ali para minha carreira. Isso é um ponto interessante. Sim. Que depois a gente pode falar melhor sobre isso. Mas vocês têm algum planejamento hoje, né, de expandir para um outro bairro? Sim, temos. Temos para outras cidades, inclusive. Entendi. O próximo passo agora é um outro bairro aqui no Rio ou já é para outra cidade? É cidade próxima do Rio de Janeiro, então o próximo passo vai ser... Eu vou deixar ainda em suspense, tá? Fechou. Mas vai ser num local próximo aqui do Rio, porque ainda a gente acredita que é mais fácil a expansão ser ainda em locais que a gente consegue estar mais próximo, por gerenciamento. Uhum. Mas a gente já tem plano de PIN marcado nas cidades que a gente vai expandir para o Brasil também. Uhum. Que legal, muito interessante. E, assim, podem falar o Instagram de vocês, porque nesse momento eu acho que o pessoal já está querendo ali. Fala da Corpo Coluna.
Isso. O arroba? O arroba é corpoecoluna.quiropraxia e o site é corpoecoluna.com. Tá, muito legal. O que é interessante falar, assim, o pessoal vai querer conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Lá no Instagram também tem bastante a história de vocês, né? Vocês postam muito ali como que vocês conseguiram construir. E agora chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre o dia a dia de vocês. Né? A Josi, eu conheço, porque ela é esposa de um amigo meu que foi meu mentor durante muito tempo. Falar um pouquinho, né, você como mãe, como é que é o seu dia a dia, porque tem a rotina empreendedora, né, tem os desafios diários ali de demandar, de delegar, mas também tem, né, o fator esposa, o fator mãe. Eu queria que você falasse um pouco do seu dia a dia, como é que é. E é aquilo que você falou no início, a gente não tem como separar, né, as pessoas que a gente é. Então, acaba que existe a Josi empreendedora, a Josi quiropraxista, e que tem que também estar bem nas outras áreas. E essa busca por esse equilíbrio com a maternidade, e principalmente acho que de primeiro filho, ela é bem desafiadora. Pelo menos para mim, foi um desafio muito grande. Porque eu sempre fui muito intensa no meu trabalho. Eu gosto muito de trabalhar. Para mim, é uma das coisas que me satisfaz. Se me perguntassem, qual que é o teu hobby? Trabalho. Eu não vou escalar, sei lá, eu vou fazer o quê? Eu gosto de trabalhar mesmo. Então, quando o Pedro Henrique chegou na minha vida, meio que mudou um pouco isso, porque é uma pessoa que eu tenho um amor imenso e que eu tenho que disponibilizar o meu tempo para ele também, assim como eu tinha muito tempo para o trabalho. E eu vejo que isso não é um desafio só meu, é de muitas mulheres, porque com a maternidade vem a culpa de, eu não estou tanto aqui, não estou tanto lá. Mas com o tempo isso vai se organizando. Isso é o que eu posso dizer para todas as mulheres que estão pensando em ter filhos e que têm medo às vezes, porque, como é que eu vou fazer isso com a minha carreira, né? Que hoje a gente fica nesse jogo também. E, na verdade, se ajeita. No início, dá uma mexida. Por sorte, eu tinha a Marcela também, que ela continuou construindo a clínica ali nos primeiros 6 meses dele, que eu senti a necessidade de estar muito próxima dele. E hoje, a gente está buscando mais esse equilíbrio entre a maternidade e o empreendedorismo. E a cabeça está voltando para os 2 lados, assim. A Josi fala isso, mas ela continuava muito presente nesse período, assim. Não tanto, não fisicamente, mas as nossas reuniões sempre continuaram, mesmo com o Pedro no colo. Então, desde nenenzinho... Quem é empreendedor dá um jeito. Sim. Né? E é aquilo, a gente acaba achando agenda, né? Hoje, eu estou tentando sempre ver o quanto eu posso ser mais produtiva no tempo que eu tenho. Porque, por exemplo, eu tenho 8 horas de trabalho aqui. Eu chego às 8 até às 4 da tarde. Então, eu tenho que fazer tudo o que eu posso nesse tempo, porque das 4 às 8 da noite é o meu tempo com o meu filho. Então, antes, eu vejo que tinha coisas que eu deixava meio para depois. Depois eu faço, porque eu tinha aquele tempo. Agora, eu tenho que colocar na minha agenda o que eu vou fazer o dia todo. E 30 minutos está lá anotado que eu preciso ir no correio botar uma coisa lá para enviar, por exemplo. Para conseguir otimizar o meu tempo, para otimizar cada vez mais ele. E quando eu estou em casa, eu estou em casa. Quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Então, uma coisa que eu faço muito, que mudou também, porque fora de casa a gente tem que ficar aqui nessa personalidade empreendedora, uma mulher mais forte, vamos dizer assim. Em casa, eu preciso chegar em casa, tirar essa roupa, tirar essa armadura, e eu sou a esposa, eu sou a mãe, eu sou a pessoa que cozinha, a pessoa que está ali para cuidar do meu filho e do meu marido. Então, é transitar de uma forma leve, mas entre essas 2 personalidades também. E você, Marcela? Eu acho que como eu não tô nesse momento maternidade, para mim a coisa é muito mais tranquila, né? Assim, eu consigo fazer atividade física tranquilamente, ler mais livros. Eu vejo que a Josi sofre um pouquinho com isso, mas um dia chegamos lá também. Mas ela falou que o hobby dela é trabalho. O meu com certeza é também. Com certeza. Cara, isso é bem legal, porque assim, o meu hobby também é trabalho. É impressionante. E as pessoas não entendem, né? Elas pensam que a gente é doido. Quase nos mandam pra terapia, né? Exatamente. Mas aí o que eu faço? Cara, começa a construir algo então. Porque você não tá construindo nada. Se teu hobby não é trabalho, né? E não tem como, assim. Não existe fórmula mágica, né? É comportamento, é mentalidade. Então, o que a gente pode pegar um resumão aqui, né? A gente tá finalizando, infelizmente. Pô, passou muito rápido. Um resumão. Mentalidade, comportamento.
e ação. É isso. Vocês são empreendedoras, vocês têm uma mentalidade diferenciada, vocês pensam fora da caixa e sempre foi assim. E, através dessa mentalidade, vocês desenvolveram um comportamento e tiveram a ação em cima disso. E aí, por isso que vocês têm o resultado que vocês têm hoje. Fico muito feliz quando eu estou com pessoas assim. Eu entendo que eu estou no caminho certo, né? Isso me mostra que eu estou no caminho certo. Então, eu queria agradecer muito, muito mesmo de coração a presença de vocês duas. Tá? Vocês são bem especiais para mim. Foi um prazer enorme entrevistar vocês. A gente vai ter um outro momento que vocês vão estar voltando aqui para a gente conversar mais, porque 1 hora realmente foi muito pouco. E eu queria que vocês deixassem aqui para essa câmera a consideração final aí pro pessoal que assistiu até aqui. Pode começar, Marcela. Se eu pudesse dar uma dica, tenha a visão a longo prazo. A gente acaba ficando muito dentro do operacional, dentro do que a gente tem que resolver naquele momento e acaba não planejando aonde a gente quer chegar. Então, ter essa visão de longo prazo sempre é o que nos leva, é o que nos acelera. Primeiro, eu queria te agradecer demais pelo convite. E acho que a mensagem que eu posso dizer, pelo meu momento atual, é que o teu tempo ele é muito precioso. Olha para ele e vê se você está utilizando ele bem. Porque talvez você está gastando com coisas que você não precisaria estar se preocupando e aquilo que você deveria estar se preocupando você não está fazendo. Que é o que vai te fazer avançar, vai te fazer ir para frente. É isso. Muito obrigado. E você ficou até aqui. Não esqueça de compartilhar, mandar para os seus amigos, ativar o sininho das notificações. Se você gostou, você vai curtir em gostei. E se você não gostou, você vai curtir também em não gostei. Lembrando que, nesse momento, você tomar uma atitude é o mais importante. Então, se não gostou, curta. Se não gostou, bota não gostei. E comenta aqui também o que você achou do episódio. E é isso, pessoal. Eu agradeço bastante vocês terem assistido até aqui. Até a próxima.